Salmo 51, Salmo de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, ó Deus, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Senhor nosso Pai, traz a mensagem do Teu Espírito para nós nessa noite, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, porque somos pecadores, ó Pai. Somos impuros de lábios, mas desejamos o Teu tocar na nossa vida, a brasa do Teu Espírito a nos santificar na obra de Cristo. Senhor, traz para nós nessa noite cura interior, Senhor, daquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem nos destruído. Tem misericórdia de nós e fala com todo o Teu poder e com toda a liberdade do Teu Espírito nessa noite. Que nenhum coração possa resistir à Tua ação. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Esse Salmo de Davi foi um salmo escrito numa circunstância, num período bastante singular da história de Davi. Porque Davi escreveu esse salmo quando o reino estava indo muito bem. Quando Davi escreve esse salmo, o reinado dele estava consolidado. Davi tinha um exército poderoso, um exército tão poderoso que ele sequer precisava mais ir às batalhas, ele podia ficar no palácio, usufruindo, né, da corte, dos confortos, né, e o governo ia bem, havia prosperidade, as coisas caminhavam muito bem no reino, na vida de Davi. Mas aí acontece na vida de Davi algo que justamente aquilo que o Senhor trouxe a ele como bênção começa a transformar o seu coração e começa a afastá-lo de Deus. E Davi escreve esse salmo como um salmo de confissão, de arrependimento por um pecado que ele comete, quando dentro daquele palácio ele não precisava mais ir à guerra, então ele ficava passeando pelo palácio e começa a olhar ao redor, e aí você, né, ou alguns ou muitos aqui sabem quem foi que ele viu quando ele começou a olhar pelas janelas, pelas sacadas do palácio, quem que ele vê lá embaixo tomando banho, né? Betseba, uma mulher linda, bonita, e aí ele começa a olhar para Betseba, e eu imagino que ele vai lá e olha de novo, e ele fala, é bonita essa mulher, e ele vai lá e olha de novo, e ele começa a perguntar, quem é essa mulher? É a esposa de Urias, teu soldado, né, que está em batalha. E Davi, então, pede que tragam aquela mulher até ele.
E aí o que acontece? Davi adultera com aquela mulher. E aí aquela mulher vem a ficar grávida. E o que acontece? Ele fica, e agora o que eu vou fazer? Meu pecado vai ser descoberto, essa mulher está grávida, manda chamar Urias. E ele chama Urias, Urias chega, então ele fala: Urias, servo bom, né, vai para sua casa, deite-se com a sua mulher, né, fique com a sua mulher essa noite. Mas Urias não vai. Urias fica dormindo dentro de um espaço do palácio destinado aos soldados, onde os soldados ficavam. E ele dorme lá porque ele não achava justo amigos, soldados, morrendo em batalha, e ele ali, usufruir com a sua mulher de prazer, de conforto, e ele fica ali, dentro de um quarto, dentro de um quartel, digamos assim. Né? E imagino que ele fica pensando: o que eu estou fazendo aqui? E aí Davi fala assim: mas esse homem ele não foi para casa. E chama Urias e faz uma festa, um banquete, fala: dê bebida para ele, vamos fazer ele beber bastante e manda ele para casa. E Urias bebe e sai do palácio e dorme onde? Nas escadarias do palácio. E isso é ação de Deus, porque você consegue imaginar um homem vindo de uma batalha, de uma guerra, de uma violência, que não vai para casa nem bêbado, e fica nas escadarias, e Deus estava começando a querer tratar do coração de Davi ali. E aí Davi continua, ele diz assim: esse homem não foi para casa. Então a perversidade toma conta do coração de Davi. E o que ele faz? Escreve uma carta para o general que está lá em batalha, sela, e nessa carta ele diz: coloque Urias na frente de batalha mais violenta, e quando a batalha estiver no auge de toda a violência, você recolha o exército e deixe que ele caminhe à frente da batalha, porque eu quero que esse homem morra. E ele sela aquela carta, coloca, né, no envelope e entrega a quem? A Urias. Você consegue imaginar essa maldade? E Urias vai com a carta, com sua sentença de morte, e chega e entrega para o general, para o capitão. Imagina a cara do capitão, né? Abrindo e olhando para Urias. Eu queria que a gente estivesse pensando nessa noite a forma como o pecado começa a entrar nas nossas vidas e como ele começa a destruir as nossas vidas, o nosso caráter gradativamente, e como ele começa a nos trazer um sentimento de angústia, de dor, e nós vamos ver Davi expressando depois todas as consequências que esse pecado trouxe para ele. E eu queria refletir sobre a cura interior que a gente pode ter quando a gente busca o Senhor. Mas para isso a gente precisa entender o que é o pecado e como o pecado começa a agir em nós. E Davi nos dá lições muito importantes a esse respeito quando ele escreve esse salmo. E esse salmo ele escreveu quando, depois de já passado quase um ano desse acontecimento, Urias é morto. Então ele traz, depois de um tempo, Betseba, né, para ser sua esposa. E aí ele acha que está tudo bem. Resolvi o problema, ninguém está sabendo, está tudo muito tranquilo, né? Socialmente as coisas foram resolvidas. E aí vem um homem de Deus, o profeta Natan, e chega diante de Davi. E naquela época o rei, além de rei, era o supremo juiz, era o Supremo Tribunal Federal, né? Ele decidia, era a última instância de julgamento. E o profeta Natan chega até ele e conta uma história. Conta a história de um homem rico, de muitas posses, e que tinha muitas ovelhas, e de um homem pobre, que tinha só uma ovelhinha de estimação, que dormia com ele, que ele cuidava daquela ovelha. E quando chega um viajante, aquele homem quer oferecer um alimento àquele viajante, e esse homem de posses fala para o seu servo: mate a sua ovelha e prepare, né, um guisado e sirva para o viajante. Então Davi se ira, se indigna e diz: homem mau, réu de morte, né, que ele restitua 4 vezes mais ao seu servo, né, irado. Que teatro bonito, né, de Davi, como ele estava cego, restitua 4 vezes mais ao seu servo. Então Natan diz a ele o quê? Você é este homem, você é este homem. Então Davi baixa a sua cabeça, vai para o seu quarto
e diz: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. E escreve esse salmo, e escreve o Salmo 32, que nós lemos também no começo do culto. Mas Davi, ele usa 3 palavras para falar do pecado dele. Ele diz, a primeira palavra que Davi usa é transgressão. E Davi vai dizer ao Senhor que perdoe a sua transgressão. No verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. E o que é transgressão? Transgressão é a mesma coisa, né? A raiz de rebelião, rebeldia. E o que é isso? A rebelião, a rebeldia começa no nosso coração. Ela não começa com um ato exterior, mas ela começa lá no nosso íntimo, na nossa mente, quando a gente voluntariamente finge que não está ouvindo aquilo que o Senhor está falando com a gente. Você acha que Davi, quando começou a olhar para aquela mulher e olhar nas casas abaixo, que o Espírito do Senhor, e ele era um homem ungido, escolhido do Senhor, o Espírito do Senhor não começou a falar e tratar no coração dele, falar: Davi, foge daí, sai daí, isso está errado, isso vai te levar para a morte. Isso não é... Mas Davi, no seu coração, começou a ter um espírito de rebeldia, de rebelião, de fingir que o Espírito Santo não estava falando ao seu coração. Isso acontece nas nossas vidas quantas e quantas vezes, quando o Espírito Santo começa a falar com a gente de tantas formas, e começa a dizer: não faça isso, não caminhe por aí, não é isso que eu tenho para você, isso é caminho de morte, isso é caminho de pecado, e a gente vai fingindo que não é com a gente vai fingindo que é com qualquer outro, e isso acontece em quantas áreas da nossa vida. Só que a igreja tem um grande mal, um grande pecado de achar que pecado é só pecado sexual. Mas o Espírito Santo vai falando para a gente da nossa honestidade nos negócios, vai falando para a gente da nossa honestidade dentro de casa, vai falando para a gente das formas como nós ficamos discutindo e querendo fazer e convencer Deus das nossas vontades. E em todas as áreas o Espírito Santo vai te falando e vai dizendo: é por aqui que você tem que caminhar, e a gente continua com o coração fingindo: não, eu não sei para onde ir. O Espírito Santo não tem me revelado. Isso foi o que aconteceu no coração de Davi. Transgressão, a rebelião, a rebeldia, o que acontece no meu coração e no seu coração. Quantas vezes, quantas ocasiões, quantos dias. E a gente vai virando as costas e vai teimando, e vai teimando, e vai teimando. E aí, quando a gente continua a teimar, e aí acontece aquilo que Davi chama literalmente de pecado. E ele vai falar a respeito do pecado no verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E pecado significa o quê? Errar o alvo. Não é? Não foi isso que você aprendeu? O pecado é errar o alvo. Quando essa rebeldia, essa transgressão, que também já é pecado, começa a tomar forma, então você começa a errar o alvo do propósito que o Senhor tem para a sua vida. E isso acontece com Davi. Davi é um homem escolhido do Senhor, ungido pelo Senhor, para consolidar um reino, para ser uma figura de Cristo. Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas que começa então a errar os alvos e sair dos propósitos de Deus. E dentro do coração de Davi, lá na frente, nós vamos ver o quanto ele entendeu que ele havia errado o alvo, que ele havia saído do caminho do Senhor, porque você lembre-se que Davi só era rei por quê? Porque Saul também errou o alvo. Saul errou o alvo. Por isso nós vamos ver e lemos aqui mais à frente que Davi ora ao Senhor e fala: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não retira de mim a tua unção, porque o temor de Davi era perder do Senhor a unção, porque ele viu o que aconteceu com um homem que teve o coração endurecido e que não ouviu o Espírito Santo, que não encontrou lugar de arrependimento, e o Senhor retirou dele a unção e ungiu Davi. E quantas vezes você tem errado o alvo? Quantas vezes os propósitos que Deus tem colocado na sua vida, você tem deixado passar e você tem errado, você tem deixado de lado, ou você tem fingido que não vê, que não ouve, que não sabe,
E Deus tem propósitos estabelecidos, Deus tem tarefas estabelecidas para a sua igreja, para esta igreja da qual nós fazemos parte, e para cada um de nós. E sair dos propósitos de Deus em qualquer área que seja da sua vida é pecado. É errar o alvo. E aí quando Davi se entrega e começa e continua naquele caminho de dureza de coração, rebelde contra o Senhor, em rebelião contra o Senhor, e começa a errar o alvo, então surge no coração dele a terceira palavra que ele usa: iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade? Perversão, maldade, falsidade, falsidade de intenção, depravação. E nós podemos ver exatamente isso acontecendo na vida de Davi. Porque ele não se contentou em cobiçar Betseba, não se contentou em ter a Betseba, não se contentou em tentar esconder e apagar e disfarçar isso de todas as maneiras, mas ele precisou ser tirano, maligno, perverso, assassino, colocando Urias, um servo, um soldado bom e fiel, para ser morto. A iniquidade tomou conta do coração dele. Então chega esse profeta. E interessante que muitas vezes na nossa vida, a cegueira nossa é tão grande que a gente acha porque está tudo bem exteriormente, porque a gente está caminhando dentro de relativo conforto, de relativo sossego exterior, a gente acha que vai tudo bem na nossa vida. Então chega Natan e diz: você é esse homem. E Davi então reconhece tudo o que estava acontecendo. Então a dor começa a tomar conta do coração de Davi. E ele começou a perceber o quanto o pecado o degradou, o destruiu, quanto o pecado o maltratou, quanto o pecado foi trazendo marcas para o coração de Davi. E a gente vai ver, como lemos no Salmo 32, que Davi vai dizer que os teus ossos dele doíam como que esmagados. Ele sentia como esmagado, porque a mão do Senhor pesava sobre ele, mas isso acontecia no interior, porque o reino continuava muito bem, a autoridade de Davi continuava perfeita, mas dentro do coração dele ele sentia os seus ossos doendo, ele sentia angústia, ele não sentia paz, ele não sentia liberdade, porque o pecado tinha degradado, e o pecado destruiu Davi moralmente. Porque você consegue imaginar as fofocas que haviam no palácio? Esse rei aí. E o pecado destruiu Davi emocionalmente, porque emocionalmente ele fica destruído. O pecado destrói socialmente, porque para onde você caminha, quando você tem um pecado, onde você tenta cobertar, esconder de todas as pessoas e caminhar como se nada tivesse acontecendo, você anda sempre como quem está a ponto de ser descoberto. Você consegue imaginar o coração de Davi? Olhando para os lados, será que alguém sabe? Será que alguém viu? Será que alguém vai descobrir? E o coração dele doendo, porque o pecado estava trazendo angústia, estava destruindo. E o pecado destrói especialmente espiritualmente. Davi perdeu comunhão com o Senhor. Davi perdeu a alegria de estar com o Senhor. Davi perdeu aquilo que ele tinha quando foi chamado e ungido, aquela coragem de enfrentar Golias, ainda menino. Davi perdeu aquela alegria de tantos salmos que ele fez. E no seu coração, como ele diz, havia dor, e ele clama no salmo: Senhor, devolve-me a alegria, devolve-me o louvor nos lábios, devolve-me a paz do espírito, porque o pecado havia tirado e roubado dele isso tudo. Muitos de nós temos vivido uma vida que não usufrui, ainda não aproveita aquilo tudo que o Senhor tem separado para nós, aquilo que Ele chama de vida e vida em abundância, porque ainda temos pecados a serem confessados, ainda temos pecados encobertos, temos pecados escondidos que precisam ser tratados com Deus.
E aí a nossa vida no dia a dia é uma vida de tristeza, ainda que tudo ao redor não aparente isso, mas lá dentro a gente sabe porque o Espírito Santo vai te incomodando, vai te falando, vai falando que você precisa mudar, você precisa deixar isso, você precisa se arrepender. E os passos para essa cura também a gente vê claramente na vida de Davi. O primeiro passo é o arrependimento, e Davi tem um arrependimento profundo. E ele olha para o Senhor e diz: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Então passa um filme no coração de Davi, e ele sente aquilo tudo nos seus ossos, no seu corpo, na sua vida. Pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Age não com tua justiça, mas com a tua benignidade. Mas encontrou lugar de arrependimento. Quais são os pecados que você ainda tem escondido no teu coração, na tua vida, que precisam ser colocados diante do Senhor e clamar pelo perdão, pelo sangue, pela libertação que só há no nome de Jesus? Talvez a sua vida ainda carregue angústias, dores, pesares. Talvez você ainda não desfrute de uma vida abundante porque tem coisa escondida na sua vida. Tem pecado que precisa de arrependimento, de quebrantamento. Você ainda precisa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, encobre o meu pecado, limpa o meu coração. E você precisa fazer isso, confessar diante do Senhor o seu pecado, como Davi fez. Não adianta você fugir dele, não adianta você achar que está tudo bem, que ninguém sabe. Não continue na sua rebeldia, na sua transgressão. Confesse diante do Senhor. Porque aí você vai começar a experimentar a ação dele na sua vida. E nós temos que ver que Davi também clama pelo sangue de Cristo, porque sem o sangue de Cristo não tem jeito para o nosso pecado. Aí você vai dizer: mas pastor, aonde? Davi nem sabia quem era Cristo. Mas ele clama. Veja aí no verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O que era o isopo? Uma planta que era usada para mergulhar no sangue do sacrifício e ser aspergido sobre quem levava e quem estava pedindo perdão por um pecado no sacrifício ritualístico no templo. E Davi, como rei, era obrigado a estar participando desses rituais. Ele precisava participar, era parte do ritual, ele era exemplo, ele era assim, rei e caminhava ao lado do sacerdote e dos profetas. Então, certamente Davi participava desses rituais continuamente. Mas no texto aqui, Davi pede o quê? Ao Senhor: purifica-me com o teu isopo, com o sangue providenciado por Deus, com o purificar de Deus e não de um ritual. Porque o ritual ele já havia feito várias vezes depois disso. E o Senhor já tinha dito, o sacerdote já havia dito para ele algumas vezes: teus pecados estão perdoados. Mas ele saía dali de novo e aquilo tudo voltava no coração dele e o pecado continuava lá. Porque não havia arrependimento ainda no coração de Davi. Tem pecado no seu coração, na sua vida? Clame pelo sangue do Senhor. Não permaneça escondido atrás de rituais. Talvez você frequente a igreja toda semana. E talvez você saia daqui, você entre aqui e saia daqui achando que cumpriu o seu ritual. E agora você foi purificado, você foi santificado. E a partir de agora, eu pequei, mas agora está tudo resolvido. Eu já escondi, eu já dei jeito, não vou fazer mais. E vou tocar a vida adiante. Eu estou na igreja, está tudo ótimo. Isso é ritual. Se você não clamar pelo purificado sangue de Cristo na sua vida, pelo santificado Senhor Jesus na sua vida, você pode continuar aqui por 10, 15, 20 anos. Se não houver arrependimento, confissão, quebrantamento no seu coração, você vai continuar sofrendo todas as armadilhas, dores, agruras do pecado na sua vida. Você precisa clamar por Jesus. E Davi continua.
Ele clama por Cristo, e ele clama por restauração. Ele clama pelo perdão, e ele clama para que o Senhor o transforme. Veja no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, essa palavra é a palavra em hebraico bará, que ela só é empregada, esse verbo só é empregado como ação de Deus. Não é um verbo que pode ser empregado como ação de homens. Esse verbo só tem ação em Deus, só Deus cria, porque é um criar do nada. É a mesma palavra utilizada no Gênesis, quando o Senhor, Deus, criou os céus e a terra. Qual foi a matéria-prima que ele usou? Nenhuma. Do nada. E Davi está dizendo para o Senhor, Senhor, cria em mim um coração novo e dá-me um espírito inabalável. E Davi entendeu perfeitamente que ele não tinha nada a oferecer. Não tinha nada dele que pudesse produzir qualquer espécie de justiça, de bondade, não havia nada. Ele simplesmente, Senhor, muda tudo, me dá outra coisa, me dá algo novo. E aí nós vamos ver à luz de Cristo o que é que o Senhor Jesus vai dizer. Que é preciso você nascer de novo. Nascer de novo, começar tudo outra vez, uma vida livre, liberta de pecado. Liberta de angústia, de dor, que o pecado continua te doendo nos ossos, na mente, no coração. E nós vamos ver Paulo dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor não modela a nossa vida. O Senhor nos dá uma nova vida, Ele faz uma nova criação, Ele cria tudo de novo. Mas nós vamos ver também que Davi clama por essa restauração e recebe o perdão do Senhor. Recebe do Senhor esse perdão. E nós vamos ver que o Senhor vai tratando do coração de Davi no decorrer da vida. Mas o pecado tem consequências e Davi perde aquele filho que vinha morrer depois. Mas lá na frente, a restauração do Senhor na vida de Davi quando nasce Salomão. O pacífico, né? Amado do Senhor. É Deus falando para Davi, você foi perdoado. O meu Espírito continua sobre você. Eu tenho bênção para você e a tua descendência vai continuar sendo abençoada. E você vai continuar na linhagem do Messias. E o seu nome vai continuar sendo lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi precisou de arrependimento, de confissão, de um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor. Mas nós vamos ver também que Jesus aprofundou um pouquinho mais isso, porque muita gente experimenta o arrependimento, muita gente experimenta a confissão, muita gente experimenta o perdão de Deus, mas ainda não aprendeu que é necessário perdoar. O Yuri falou um texto aqui hoje durante o louvor, que está aqui anotado. Senhor, perdoa-me conforme eu perdoo. Está lá no finzinho da oração do Pai Nosso. Que nós somos perdoados conforme perdoamos. Como tenho visto pessoas que têm vivido uma vida de angústia, de dores presas dentro do seu coração, e a palavra vai chamar isso de raiz de amargura, porque não aprenderam a perdoar com o Senhor. E mesmo livres do pecado, continuam tendo uma vida de dores, angústias, porque a amargura e a falta de perdão continua lá, incomodando no coração e não recebem essa cura interior, porque não aprenderam a perdoar. Por muito tempo eu vivi no engano de achar que aquele que era arrependido, aquele que pecou contra mim, aquele que fez algo contra mim, que me ofendeu de alguma forma, merecia o meu perdão desde que ele se arrependesse. Esse é o maior absurdo que a gente pode ter em mente, por quê?
E eu pensava comigo, se Deus, que é Deus, só perdoa o pecador arrependido, por que eu, que sou homem, tenho que perdoar o pecador mesmo que não arrependido, quem me ofendeu, que não se arrependeu, eu preciso perdoar, por quê? É tão simples a resposta, por quê? Porque eu não sou Deus, eu não sou santo, eu não sou justo, por isso eu preciso perdoar. Porque eu não sou Deus e não posso me equiparar a Deus. E eu não sei conviver com esse pecado. Eu não sei conviver com essa angústia. E isso cria em mim amargura. No Senhor não, porque Ele é puro, santo, intocável. Mas nós não. E esse pecado traz no nosso coração, essa ofensa, traz no nosso coração amargura, dor, angústia, tristeza. E vivemos enraizados com traumas muitas vezes. Eu convivi e conversei com um casal de amigos que eu tive a oportunidade de conviver há algum tempo. Duas pessoas extremamente fiéis a Deus, amados, queridos. Mas a esposa desse casal, ela tinha uma mágoa muito grande no seu coração da sua mãe. Muito grande. A mãe dela era envolvida em espiritismo, bruxaria, e quando ela se converteu, a mãe dela se revoltou contra ela, a relação que já não era boa, já não era de carinho, de amor, piorou, e houve rejeição, houve toda espécie de absurdo que você possa imaginar, e quando ela começou então a namorar com o futuro esposo, que era crente, a mãe dela olhou para ela e falou assim, se você casar com um homem crente, você nunca vai saber o que é o prazer na tua vida sexual. A mãe falou isso para a filha. E o que aconteceu? Aquilo ficou enraizado no coração dela, e ela tinha uma mágoa muito grande daquilo que a mãe dela tinha falado. E o que aconteceu? A vida daquele casal, a vida sexual deles, era um horror. Porque ela tinha pavor de sexo, ela não gostava, ela fugia, ela não queria. Porque cada vez que ela olhava para ele e pensava num relacionamento sexual, a voz da mãe dela vinha na mente, e toda a relação da mãe dela trazia no coração uma angústia, uma dor, e acabava qualquer espécie de desejo. E conviveram com isso por muitos e muitos anos. E ela tinha pavor e não queria ter filhos, porque ela não queria repetir com os filhos o relacionamento que ela teve com a mãe. E o marido sonhava, queria ter filhos. E ela não queria ter filhos e tinha pavor, e isso machucava o coração dela, e ela chorava, e a gente conversava e ela se derramava em lágrimas, e eu disse, eu não consigo. Porque ela não tinha aprendido a perdoar. E o dia que ela conseguiu chegar diante do Senhor e colocar o seu coração e falar, Senhor, eu quero perdoar. Arranca de mim isso. Porque eu também não sou digno de carregar nenhuma espécie de amargura. Porque eu também sou aquele que já feriu, já ofendeu, já magoou. E se todos aqueles que foram ofendidos por nós guardarem mágoas e apresentarem diante de Deus, com que cara nós vamos chegar diante de Deus com aqueles que nos ofenderam? Por isso o pecado é imprescindível na nossa vida. Por isso o Senhor falou que você será perdoado de acordo com o perdão que você oferece. E mais uma vez a gente olha para Jesus e vê que Ele é exemplo para todas as coisas. Porque Ele, sem pecado, quando está pendurado na cruz, olha para a multidão e olha para as pessoas, e o que é que Ele diz? Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E veja que Jesus, enquanto homem, não exigiu do ser humano arrependimento. No pecado cometido contra ele, na violência cometida contra ele, ele pediu ao Senhor, perdoai-os. O problema agora é do Senhor, é com Deus, não é mais meu enquanto homem, Jesus enquanto homem, identificando-se conosco em todas as coisas.
E ele não tinha pecado, ele tinha todo o direito de reter todas aquelas ofensas e apresentar diante do Senhor e falar assim: Senhor, julga, destrói, acaba. Mas ele apresenta diante do Senhor um coração que já havia perdoado. Senhor, perdoai-os, porque no coração dele já havia sido entregue o perdão. Quais são as pessoas que você tem aprisionado dentro do seu coração, que tem te trazido angústia, tristeza, amargura, que você precisa entregar diante do Senhor, que você precisa perdoar, para poder desfrutar desta alegria que Davi coloca no Salmo? Senhor, devolve-me a alegria do teu Espírito, o júbilo de uma vida contigo. O que é que tem ainda atravancado sua vida para você desfrutar da verdadeira vida abundante que há no nome de Jesus? De experimentar a restauração do Senhor. E talvez você ainda não esteja totalmente restaurado, porque falta dentro de você o perdão àqueles que te trouxeram ofensas. Mas Davi ainda termina o seu salmo dizendo que, lá no verso 13, pouco antes do fim, mas ele vai dizer que depois de experimentar isso tudo, depois de no 12 pedir que o Senhor restitua a alegria da salvação, que o Senhor sustente com um espírito voluntário, ele vai dizer no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi que se coloca diante do Senhor como um servo. Senhor, eu quero ensinar aos pecadores, aos transgressores como eu, os teus caminhos. Davi se coloca como servo. Eu quero passar adiante aquilo que eu vivi. Quero passar adiante a alegria de receber o perdão do Senhor. Quero passar adiante a cura que o Senhor trouxe na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, no meu físico. Eu quero passar aos transgressores, eu quero passar àqueles que têm sido rebeldes, aqueles que têm estado em rebelião contra o Senhor, que têm tido uma vida de perversidade, de iniquidade no seu dia a dia. E Davi se coloca, então, como alguém disposto a testemunhar da obra e da ação do Senhor e de Cristo na vida dele. Quais são as prisões que você ainda tem guardado no seu coração? Quais são os seus pecados de estimação? Que você ainda teima em permanecer rebelde diante do Senhor, de errar os alvos. Isso tem criado perversidade, você vai abrindo concessões e concessões e concessões, e isso só vai criando dentro de você um coração cada vez mais amargurado, angustiado, dolorido. Quais são as pessoas que você ainda aprisiona no seu coração? E você ainda não conseguiu liberar perdão a elas. E você está, uma frase que eu ouvi, eu não lembro de quem, mas que quando a gente não perdoa, a gente guarda essa amargura, essa revolta dentro de nós. É como se nós quiséssemos dar o veneno a alguém, matar alguém tomando o próprio veneno. A gente toma um veneno que vai fazer mal para a gente. Isso é a falta de perdão. Se livra disso. Deixa o Senhor resolver as coisas para você. Deixa o Senhor tratar do jeito dele. E você vai ver que vai haver bênção na sua vida.